Olá, boa noite. Hoje o podcast Bucomaxilofacial sendo gravado à noite, né? Mas bom dia, boa tarde para você que tá aí nos ouvindo. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um dos meus preceptores da minha residência, que fez parte da minha história, faz parte da minha história, Dr. Wagner. Primeiramente, obrigado por estar aqui, viu, doutor, comigo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, que estão, né, têm a disposição aí de perder alguns minutos conosco aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma troca de experiência interessante. Então, hoje, eu até coloquei o tema como bate-papo sobre terceiros molares, porque o nosso aqui não foi nada programado, mas a gente tinha conversado sobre esse assunto antes, né? A gente fez, assim, um pequeno roteiro mesmo aqui, mas tudo que você vai ouvir aqui não é nada combinado, é uma troca de experiências mesmo. E o Dr. Wagner, eu admiro ele muito pela técnica cirúrgica, né? Pelo tempo que eu acompanhei na residência. E eu acho que vocês vão adorar ouvi-lo também aqui nesse podcast, já fazendo uma propaganda prévia, né, doutor? Está me comprometendo, né? Mas vai ser muito legal. Bom, doutor, primeiro, antes da gente começar, acho que eu poderia falar um pouquinho da sua história. Quem é o senhor, onde é que o senhor se formou, onde o senhor trabalha? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o Lucas já me apresentou. Meu nome é Wagner. Eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade de Cuiabá. Eu me formei no ano de 2001. Em 2002 eu ingressei na residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais da Universidade Federal do Paraná, onde eu fiquei até 2005. Em 2005 eu terminei a residência, voltei para Ji-Paraná, Rondônia, lugar onde eu nasci e para onde eu acabei voltando e estou desde então. Desde 2005 até os dias de hoje, eu sempre participei como professor de graduação, professor de cursos de pós-graduação. Em 2014 eu fiz uma especialização em odontologia legal, e agora em 2019 eu estou iniciando um mestrado em cirurgia bucomaxilofacial. Eu atendo nos hospitais da cidade de Paraná, sou concursado no hospital pela prefeitura no Hospital Municipal de Paraná, sou professor atualmente da residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais do Hospital Regional de Cacoal e sou professor de graduação da Universidade de Paraná, da Unigip, no curso de graduação em odontologia. Bom, galera, vocês já viram aí que o currículo é bem grande, né? Mas, professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Um prazer é todo meu. E assim, já vamos entrar um pouquinho no tema, né? E assim, o primeiro tema, que é um tema que eu acho que traz um pouco de controvérsias, existem vários protocolos e que vai ser muito interessante tanto para quem é profissional quanto para quem está fazendo residência e para quem é graduando, né? Para quem está iniciando odontologia, é a questão farmacológica, questão de medicamentos mesmo, protocolos de medicamentos pré e pós-operatórios. Hoje, na rotina clínica do senhor, questão de experiências ou o que o senhor usa de pré e pós numa cirurgia de siso, de terceiros molares? O senhor tem algum critério que o senhor mude a medicação, mude o protocolo? Como é que funciona? Tranquilo. Bom, então antes da gente começar a pontuar algumas coisas, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui que o objetivo não é polemizar, eu vou passar o que é a minha experiência, né? Obviamente não sou o dono da verdade, cada um tem a sua experiência clínica, obviamente não podemos aqui inventar nada de novidade, reinventar a roda, mas eu vou falar o que eu utilizo como protocolo meu, né? Obviamente baseado em literatura sem dúvida, mas podem ser que existem, na verdade, outros protocolos também vitoriosos, também com sucesso. Então o objetivo aqui não vamos dizer assim, entrar em nenhum embate com protocolos diferentes do meu. Mas vamos lá, com relação a, por exemplo, antibiótico terapia, né? Isso já é uma prática desde a residência, né? Desde 2005 eu tenho utilizado desde então. Antibiótico para terceiros molares, basicamente eu não utilizo e explico por quê. Primeiro que o paciente que vai ser submetido a um procedimento de exodontia de terceiros molares, teoricamente, em tese, ele tem que ser um paciente rígido, sem nenhuma doença de base, né? E a cirurgia de terceiro molar é uma cirurgia limpa. Então eu não vejo, e a literatura ratifica isso, né? essa minha posição, a necessidade de utilização de antibiótico, né? Desde que sejam feitos todos os protocolos de esterilização,
de asepsia, né, de todos os cuidados, a não quebra da cadeia séptica, uma técnica cirúrgica um pouco mais apurada, instrumental adequado, o auxiliar, né, antenado ali e sincronizado com o cirurgião para fazer um procedimento cirúrgico rápido. Então, tudo isso daí acaba favorecendo, né? Então, eu, particularmente, via de regra, eu não utilizo antibiótico. Não estou aqui querendo dizer que eu nunca utilizo. Claro que existem casos onde a gente acaba utilizando. Então, por exemplo, o paciente que de repente saiu ali de uma pericoronarite há pouco tempo, o paciente que tem uma cárie extensa, o paciente que tem ali, de repente, você vê que ele tem uma qualidade de higiene um pouquinho, né, não adequada, vamos dizer assim. Então, existem casos específicos onde a gente acaba utilizando. Mas, via de regra, não há necessidade e a literatura mostra isso. O senhor citou a pericoronarite, fazendo parênteses aqui agora. O senhor tem algum protocolo específico assim, de pericoronarite? O senhor medica antes ou faz no mesmo ato? Qual é a sua Perfeito. conduta? Então, via de regra, eu não faço o procedimento com o paciente com a pericoronarite ativa. Então, ele chegou no consultório com aqueles sinais clássicos, né, de pericoronarite, dor, aumento de volume na região, às vezes até drenagem de secreção. Eu faço primeiro a adequação do meio. E essa adequação no meu protocolo consiste basicamente, na maioria dos casos eu acabo fazendo uma anestesia local ali na região e eu faço um debridamento da região, uma irrigação com soro, com PVPI. Então, isso daí normalmente uma irrigação só, uma limpeza da região, no mesmo dia o paciente já refere uma melhora importante. E aí eu acompanho ele ali por 2, 3 dias com medicação anti-inflamatória para dar, né, um conforto para ele. Não utilizo antibiótico, uma vez que eu estou tendo a oportunidade de ficar perto do paciente, então não vejo necessidade, na maioria dos casos, claro, de não utilizar antibiótico. E eu opto por fazer o procedimento, eu até coloco dessa forma para ele, depois que o paciente estiver bem, ou seja, que ele não estiver com mais nenhuma sintomatologia, a gente aguarda ali mais umas 2 ou 3 semanas, né, para ele se recuperar bem, de repente ele está numa baixa de imunidade. Então, o paciente que chegou com uma pericoronarite, ele vai acabar sendo operado aí depois, um mês depois, basicamente. Porque a cirurgia terceiro molar, via de regra, ela não é um procedimento emergencial. Sim. Então, não vejo nenhuma sangria desatada de você, né, já ter que resolver, já ter que, né, abordar cirurgicamente. Porque você operar um paciente com pericoronarite ativa, você aumenta o risco de uma infecção oportunista ali, né? Com relação agora aos anti-inflamatórios e analgésicos, né, terminando essa parte aí de pré e pós-medicação, qual é o protocolo que o senhor usa hoje também? Tá, então, no pré-operatório, via de regra, na maioria dos pacientes eu uso os injetáveis, né, os anti-inflamatórios de depósito. Vou dar alguns exemplos aqui de nome comercial: Diprospan, Duoflan, Beta-30. Né? Então, eu utilizo ele 2 horas antes do procedimento, uma ampola injetável, e como ele é de depósito, você não precisa repetir a dose. Então, eu utilizo essa medicação no pré-operatório, e aí no pós-operatório, como eu não utilizo antibiótico, o paciente vai ficar ali com analgésico. O Paco, por exemplo, o paracetamol codeína é uma medicação que eu utilizo bastante, então ele fica com o Paco, Sidor e um líquido para bochecho, né? No caso o Periogard, é o que eu acabo utilizando mais. Entendi. Eu também, em alguns casos, quando o paciente tem muita aversão à medicação injetável, né? No caso do Beta-30, por exemplo, aí eu utilizo como protocolo pré-operatório 8 mg de Decadron. Bom, professor, eu acho que assim, ficou bem claro, e durante aí todo o nosso episódio a gente pode acabar voltando a conversar sobre essa questão de medicação. Mas, paciente devidamente medicado, bom, ele vai entrar na nossa cirurgia, feito asepsia, antisepsia, enfim. Anestésico, o senhor tem um tipo especial que o senhor use? O senhor gosta de usar de longa duração, baixa duração, enfim? Qual é a conduta do senhor relacionada a isso? Só uma coisa que me ocorreu aqui com relação à medicação anti-inflamatória. Então, por exemplo, o anti-inflamatório, ele existe uma dose máxima que o paciente acaba absorvendo ali. Então, por exemplo, você vai usar, que é uma medicação que é utilizada bastante, né? Que a gente vê muito aí, a nimesulida, por exemplo, de 100 miligramas. Então, a dosagem da nimesulida não adianta inventar, né? Elas são utilizadas 100 miligramas a cada 12 horas. O que eu vejo muita prescrição, e de médico inclusive,
né? Assim, é nimesulida de 8 em 8 horas, né? E aí você pergunta por quê. Às vezes o paciente mesmo também toma de 8 horas. Não, eu estou utilizando um pouquinho mais para ajudar no controle de dor. A gente tem muito isso nessa questão do paciente se automedicar, né? E o anti-inflamatório, assim, e você vai precisar de 100 ml, você vai absorver essas 100 miligramas. Se você usar 200 miligramas ali, por exemplo, num primeiro momento, é como um copo que cabe 200 ml. Né? Não adianta você querer levar 1 litro de uma vez, porque o copo só cabe 200. Se você colocar 1 litro ali, o restante vai sair e você só vai conseguir levar os seus 200 ml. Então, no caso, fazendo uma alusão aqui, no caso da dosagem, a dosagem é 100 miligramas, 100 miligramas a cada 12 horas. Não adianta inventar, vou colocar de 6 em 6, porque daí o paciente vai ter mais conforto. Né? Ele vai ter, na verdade, uma sobredose de medicação e não vai ter efeito absolutamente nenhum. Não vai resolver nenhum problema. Com relação ao anestésico, o anestésico que eu utilizo hoje no meu consultório, em quase 100% dos casos, é a articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil. Para um paciente ali de 70 quilos, a dosagem é em torno de 6 tubetes e meio. A vantagem da articaína, no meu ponto de vista, é a potência anestésica. É um anestésico muito bom. Só que ela tem um problema. Né? Então, você tem uma quantidade menor de anestésico que você pode utilizar. Então, para que você utilize a articaína com segurança, primeiro você tem que conhecer a dosagem máxima, né, para cada paciente, para cada peso de paciente, mas não tem muito margem para erro, né, de técnica anestésica. Então, de repente, a pessoa que está começando agora, eu sugiro, de repente, uma mepivacaína 2%, que você consegue, né, fazer repiques no caso de um insucesso anestésico. Eu utilizava bastante a mepivacaína, até uns 8, 10 anos atrás. Mas, eventualmente, né, mesmo eu entendendo que eu tinha feito adequadamente a técnica anestésica, eu tinha alguns episódios de dor transoperatória, especialmente em molares inferiores. E com a articaína, a 4%, praticamente isso daí eu levei a zero, essa questão da dor transoperatória. Ela tem uma potência muito maior de divulsão, né? Sem dúvida, né? Um anestésico que te dá um conforto operatório muito bom para o paciente e para quem está operando também, né? Porque é importante você estar tranquilo ali, você fica tranquilo sabendo, vendo, né? Observando que o paciente está tranquilo, sem dor, né? Essa questão de tranquilidade agora, professor, entrando num lado mais psíquico mesmo. O senhor tem feito muitas cirurgias em anestesia geral, né? Assim, qual seria a indicação, qual é o paciente nicho disso? Falou assim, não, esse paciente aqui o ideal é que ele fosse. Passa um pouco para mim dessa questão, porque eu vi que o senhor tem um volume bem grande sobre anestesia geral, visto que hoje a gente tem uma segurança muito grande na anestesia geral, né? O paciente rígido. Como que é essa sua rotina quanto a isso? Eu vejo o paciente de anestesia geral, a indicação, basicamente com 2 nichos. Você tem aquele que tem a indicação técnica, né, puramente técnica, um dente com alto grau de dificuldade, com chance, por exemplo, de uma fratura de mandíbula, por exemplo, né, ou de um nível de intimidade muito grande entre dente e feixe vasculo nervoso. Então, esse é um paciente que tem uma indicação técnica, ok? E tem aquele paciente que de repente tem também uma indicação técnica importante, mas existe aquele paciente que não tem indicação técnica nenhuma, é um siso fácil, porém o paciente tem um alto grau de ansiedade, né? O paciente não tem medo de cadeira de dentista ou simplesmente não quer fazer acordado. Isso é uma opção do paciente, né? Então eu acabo optando pela anestesia geral, é um conforto muito grande para mim, para o paciente. Você acaba conseguindo fazer o siso mais rápido, porque você não perde tempo ali tendo que conversar, tendo que parar para escutar o paciente pedindo para aspirar, paciente isso, paciente aquilo. Tranquilidade, né? cirúrgica é muito maior. E você tem aí hoje clínicas, né, no formato day hospital, você interna pela manhã, faz o procedimento, logo depois do almoço o paciente já vai para casa. Então é um conforto muito grande. Eu tenho conversado, né, depois com esses pacientes e eles relatam assim que foi a melhor opção, a melhor coisa que eu fiz foi fazer isso aí dormindo, né? Então, claro, tem algumas coisas aí que acabam impedindo, um deles é o custo, né? Mas você tem convênio, que você consegue, de repente, colocar alguma coisa, né, pro convênio arcar, mas é possível sim, eu tenho feito aí de média pelo menos uns 2 por semana, o que eu tenho visto aí, né? Então hoje não é uma coisa fora da realidade, não é uma coisa mais presente mesmo no dia a dia, né?
Então, Por exemplo, os meus preceptores, eles faziam muito procedimento e eu nunca tinha visto até então, né? E eu achei formidável, achei maravilhoso isso daí e acabei trazendo aqui para a região e tenho praticado isso daí com uma rotina bem interessante. Dois parênteses aqui. O primeiro parênteses é sobre essa questão de região, o que eu tenho de recebido de elogio da página, principalmente porque muitas pessoas não conheciam o serviço nosso aqui em Rondônia, né, o serviço de residência. E assim, Rondônia está no mapa, né, professor? A gente tem feito muita coisa boa, muitas cirurgias de alto nível aqui e graças a Deus, reconhecimento a cada dia mais tem chegado aqui na nossa residência aqui em Rondônia. Sem dúvida, né? A residência especificamente acabou colocando Rondônia no mapa, né? Nós somos a primeira residência em cirurgia de Rondônia. Isso. Né? A única hoje, né? A única, inclusive, né? Então, um serviço com muita resolução de casos complexos, inclusive, um volume, né, absurdamente grande, né? Ortognática, fissurado, né? Trauma, então, né? nem se fala, né? Aqui a região é uma região que tem muita motocicleta, então o nível, né, o índice de acidentes envolvendo motocicleta é altíssimo, né? Agora, voltando para os sisos, professor, o senhor falou um pouco de sisos difíceis. Só uma pergunta, o senhor quer falar alguma coisa antes sobre essa questão de anestésia, que eu vou entrar em outro assunto aqui. Se o senhor quiser comentar alguma coisa... O que me ocorreu aqui foram... isso é uma prática minha, a questão das agulhas, né? Ah, legal. Quando eu faço um siso superior, eu utilizo agulha curta, 30G. Né? Para o siso inferior, eu utilizo duas agulhas, a longa e a curta. Com a longa eu faço o alveolar inferior, né? Então eu faço o bloqueio alveolar inferior, aguardo ali uns 2 minutos, aí, né, posteriormente eu vou lá, aí troco a agulha, com a agulha curta eu faço o bloqueio do bucal e faço o bloqueio do lingual. Né? Porque você não precisa de tanta profundidade e a agulha curta tem um calibre menor. Então dá um pouco mais de conforto para o paciente. Então superior agulha curta, inferior duas agulhas. Beleza, perfeito. A questão desse que o senhor tinha falado de dificuldade, professor, a gente, assim, eu acho comum, não sei se o senhor compartilha da mesma ideia, mas assim, muitos dentistas, quando vêm encaminhar pacientes pra gente, né, com extração de terceiros molares, eles falam assim, não, tá sossegado, é um dente que já nasceu, tá dentro da boca, né, a gente escuta muito isso, até dos próprios pacientes, que eles acabam escutando essa questão de incluso, não incluso. E assim, eu não sei se o senhor acha, mas muitas das vezes eu penso que o dente que está erupcionado, ele pode ser até mais complicado do que o incluso. O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor tem alguma... Eu comungo da mesma opinião que você. Eu prefiro um dente incluso do que um dente erupcionado, ou o semi-incluso, Depende, né? Erupcionado parcialmente. E eu digo isso porque o dente erupcionado, ele já está totalmente formado, então a raiz já está no seu tamanho original e normalmente já adquiriu, se for o caso, as suas dilacerações, né? Que são comuns, né? O dente erupcionado, ele tem ligamento periodontal, então você tem raiz formada, você tem raiz com possibilidade de curvatura, você tem ligamento periodontal, você tem um dente potencialmente infectado, porque é um dente que já está na cavidade oral, pelo menos parcialmente, é um dente que está, né, pela sua posição mais posterior, é um dente que já tem um índice de placa periodontal maior, porque o paciente não consegue higienizar a região. Difícil, né? E o dente incluso, ele está estéreo, ele está guardadinho, às vezes ele não está com a raiz totalmente formada, né? Tem que ver em qual dos estágios de Knoll ele se encontra, mas é um dente que está estéreo. Você só precisa planejar bem a sua osteotomia e a sua odontodissecção. Então o dente ele não está preso ao osso, né? Ele está preso a ele mesmo. Você fez ali a sua odontodissecção de forma adequada, o dente está fora. Né? E você consegue, um outro detalhe, o dente erupcionado, você, não vou dizer que nunca, né? Mas você não consegue uma coaptação de bordos na sutura, por exemplo. O dente incluso não, ele está fechadinho ali. Você faz a incisão, descola, remove o dente, e fecha por borda coaptada, cicatrização de primeira intenção e sossego. Não, isso é muito bom. Um outro parênteses aqui entrando, né? Porque é um assunto que realmente abre vários leques, mas é difícil a gente falar sobre o senhor acabou falando sobre essa sequência cirúrgica, né? Tem alguma vez que aconteceu alguma complicação ou com você ou com outro profissional que te chamou atenção assim nessa questão de osteotomia ou de incisão, algo assim que o senhor queira relatar? As complicações de terceiro molar, fratura é uma complicação, mas ela tem um índice bem baixo, né?
Eu só tratei uma fratura, né? Não foi minha, graças a Deus, mas enfim, uma fratura só. Então, né, eu estou aqui vai fazer 15 anos. Então, eu acho que a casuística é pequena. Fratura de mandíbula de terceiro molar, uma só. Mas eu já recebi casos de sangramentos importantes. Eu já tive fraturas radiculares, né, que fica mais difícil para você remover, uma vez que o que fratura é o ápice, né? E o ápice é o que está mais lá embaixo, né? E lá embaixo você tem ali o canal mandibular, então a complicação acaba sendo maior. Então você tem as complicações mais comuns realmente em terceiro molar são sangramento, fraturas de raiz, né? E as parestesias, né? Que realmente elas acabam tendo um índice importante aí dentro das complicações. Eu mesmo no hospital agora, nessa despedida da residência, ganhei um presentinho aí de uma paciente que foi encaminhada. E assim, por incrível que pareça, não foi por erro de técnica, né? A paciente chegou com hemorragia, começou 2 horas depois e eu mesmo nunca tinha visto uma hemorragia daquele tipo, né? Uma paciente nova, 19 anos, 18, 19 anos, não tinha nenhuma doença pregressa, tudo muito bem, né? Ígida, entre parênteses aqui, entre aspas, desculpa, ígida, e assim, no momento que eu tirei a gaze, ela fez uma extração de terceiro molar, incluso. Quando eu tirei a gaze, muito sangue, e como eu estava na urgência, eu estava sem aspiração, enfim, eu coloquei a gaze, fiz a medicação e a primeira coisa que eu fiz foi pedir o exame dela, né? E ela veio com uma alteração, assim, do exame muito grande, né? Um HB de 7.7, né? A gente que é acostumado a ver acidentados não vê uma pessoa com HB de 7.7 muitas vezes, né? Um HT de 24, então assim, muito baixo. Para você que está ouvindo, às vezes se você procurar as referências, você vai ver que está muito longe das referências, né? Ouçam o podcast anterior, né? Isso. Ó, propaganda. Mas assim, muito alterado e essa paciente a gente teve que entrar com várias medicações, tipo Transamin, vitamina K, teve que fazer dois concentrados de hemácia nela, a gente teve que intervir nessa paciente em centro cirúrgico, sangrou bastante, a gente teve que não cauterizar alveolar. E quando a gente abriu, a gente achou que ia encontrar algo tecnicamente, assim, lacerações de Broca, enfim, né, aquela coisa toda. E não, uma cirurgia muito limpa, a gente viu o raio-x longe do canal, mas a menina, por algum motivo, tinha essa discrasia sanguínea, teve essa hemorragia, e, enfim, é uma coisa que deixa sempre a gente alerta. E não é de praxe, muitas vezes, pedir um exame, né, de sangue, principalmente paciente desse porte, né, que não tem doença pregressa, não tem nada. Então, assim, é uma coisa que é bom chamar atenção, porque complicações podem acontecer com qualquer um, né, por erros ou não. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, questão de dentes inclusos ou proximidades com o canal mandibular. O senhor tem de praxe, assim, como regra, pedir a TC ou a tomografia ou não? Não, Lucas, eu nunca peço, não muda a conduta. Porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, a tomografia nesse caso não vai mudar minha conduta, não peço. Como que o senhor procede nesse tipo de caso? Então, a panorâmica é o exame carro-chefe, né? Você pediu uma panorâmica. E você consegue, né, entre as panorâmicas, diferenciar. Você vê que tem panorâmicas, né, tem dentes onde o dente tem uma intimidade maior entre o ápice radicular e o canal mandibular. Em caso onde eu vejo que a proximidade é muito grande, né, muitas vezes até está sobreposto ali, você não sabe, né, porque você não tem na radiografia essa tridimensionalidade, eu peço a tomografia. Aí você vai falar, poxa, mas não muda a conduta? Realmente não muda. O paciente que tem o risco de desenvolver uma parestesia vai continuar tendo risco. Porém, se você pede a panorâmica, a tomografia, você vai conseguir, primeiro, explicar isso para o paciente melhor, né? E segundo, você vai estar calçado legalmente, agora até utilizando aí um pouco da minha outra especialidade, que é a odontologia legal. Sim, você vai estar calçado legalmente porque você pediu os exames que estavam à disposição. Vamos imaginar uma seguinte situação, você pediu só a panorâmica, estava bem próximo, né? E você, por razões, às vezes financeiras, você não pediu. E aí você explicou para o paciente da possibilidade de parestesia, ele falou que estava tudo bem, né? De repente até assinou o termo, né? O consentimento informado, e aí desenvolveu uma parestesia e lá, né, por fim da relação aí, a coisa acabou azedando e ele ingressou com uma ação contra você.
Se eu fosse, né, o assistente técnico, que existe o assistente técnico, né, do paciente, a primeira coisa que eu ia observar é a documentação radiográfica, né, de diagnóstico que o dentista pediu. E se ele não tiver pedido tomografia, ficou uma lacuna. Sim, né? sim. Talvez não mudasse em nada o resultado, mas você pediu. Né? Não estou falando que é para pedir a troco de nada, mas com a tomografia, sem dúvida, você vai ter uma outra visão e pode mudar, sim, a conduta em alguns casos. De repente você pensava em fazer odontodissecção de uma forma, putz, eu vou fazer desse outro jeito, porque eu não imaginava que a raiz estivesse... Né? Ela traz uma Às clareza. vezes você acha que o nervo está por vestibular da raiz e ele estava, né, por lingual, mas enfim. Né? Mas a tomografia ela é boa, sem dúvida, é um exame diagnóstico muito bom. Com relação aos dentes superiores, o senhor já teve alguma complicação séria? Ou, por exemplo, hoje se é discutido na literatura, né, da questão, por exemplo, de uma das técnicas realizadas, que é a valsalva, né? Antigamente era regra, né? Tinha que fazer valsalva em suspeita de comunicação, e hoje essa regra quase que caiu por terra, né? Não existe mais isso, né? O que o senhor tem a dizer? O senhor já teve algum problema, ou sei lá, alguma vez o senhor teve que rodar bola de bichar na mesma... Eu já tratei complicação. Eu, particularmente, do siso superior, eu nunca tive nenhuma complicação, né? Em termos de comunicação bucosinusal, mas já tratei. Né? Já rodei bola de bichar, né? Já fiz enxerto associado à membrana, né? O PRP também. Mas, particularmente, eu nunca tive. E eu também não faço a manobra de valsalva. De repente, eu posso até ter tido, né? Mas aí eu já entrei com uma sutura adequada, com todos aqueles protocolos, né? Para tratamento de comunicação, mesmo que você não tenha ali fechado o diagnóstico, mas você suspeitou, eu já instituo o protocolo para tratamento de comunicação bucosinusal. Então, assim, particularmente, eu nunca tive nenhuma complicação, por sorte, relacionada a isso, não. Entendi. E a questão da irrigação, professor? Se a gente pudesse falar, por exemplo, assim, a irrigação com soro fisiológico ou água destilada, né? A irrigação para osteotomia Isso, e odontodissecção. Isso, perfeito. Bem elucidado. Hoje, o senhor tem algum critério, assim, é lógico que tem coisas que já falam de um e de outro, mas assim, já algum tempo atrás já usou, hoje usa outra coisa, o que o senhor pensa a respeito disso? Porque a gente vê que ainda hoje tem pessoas que usam água destilada, né? Outras não, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí um pouco? Então, na residência, a gente utilizava água destilada. A informação que eu recebi à época, né, do porquê, porque até então, quando eu fiz um curso de aperfeiçoamento antes da residência, a gente irrigava com soro fisiológico. E lá eles irrigavam com água destilada. E aí eu perguntei por quê. Né? E aí a resposta que eu obtive, e faz sentido, né, era porque o soro fisiológico tem sal e ele estragava as peças, né, com mais facilidade. E aí a gente acabava usando só água destilada. Né? Depois de, eu já de volta aqui à minha cidade, já continuando usando água destilada, eu me deparei com uma informação que eu realmente não tinha com relação à água destilada, que a água destilada é uma solução mais hipotônica, então ela entra no interior da célula com mais facilidade. Quando ela entra no interior da célula, o gradiente osmótico, ela diminui o gradiente osmótico dessa célula. E dessa forma, você aumenta a possibilidade de lise celular e até de destruição óssea. Então eu acabo, né, com essa informação, mudando todo o meu protocolo e utilizo 100% das vezes soro fisiológico refrigerado, né? Então sorinho gelado, tá? E aí assim, utilizou o soro, claro, ele tem sal, mas depois você vai lavar adequadamente a peça, né? Faz a lubrificação, fica tudo bem. Entendi. Né? Bem legal. E assim, já aproveitando a questão da peça aqui que eu falei, uma coisa que me ocorreu, não sei se você ia me questionar, mas é a questão da peça reta para osteotomia e odontodissecção. Peça reta. Legal, é um assunto, eu não tinha pensado a respeito, rotação. mas é um assunto legal. O senhor hoje usa o quê? Peça reta, alta rotação? Então, na residência, o protocolo lá era peça reta. Então, eu acabei né, fazendo meu treinamento com peça reta e hoje eu utilizo peça reta em 100% dos casos. Eu tenho a turbina de alta rotação, mas eu não uso. Entendi. De verdade, ela está lá, tem 15 anos que ela está parada. Se alguém quiser comprar, eu vendo. Então, ela está parada lá. Mas existe uma outra razão pela qual eu não utilizo. Né? Então, a peça reta, primeiro que eu treinei, né, a minha prática com ela funciona muito bem.
Só que a peça reta, a vantagem dela, no meu ponto de vista, é que a peça reta é acoplada a um motor elétrico, ok? E esse motor elétrico, ele não gera ar ali na região, ok? A peça a alta rotação, ela é acoplada ao ar comprimido, né? Esse ar comprimido, ele vem de um compressor que está fora da sala, transita ali por um encanamento, que obviamente não é estéreo, o próprio ar comprimido não é estéreo, né? Então, você acaba, quando você utiliza, no meu ponto de vista, novamente, colocando essa observação, você acaba utilizando, né, soprando ali dentro da região um ar contaminado, tá? E então, você, além dessa questão, você tem, de repente, a possibilidade maior de fazer um enfisema, né? Você sopra ali na região, o paciente pode desenvolver um enfisema. Mas o que me faz utilizar a peça reta, em 100% dos casos, é essa questão da contaminação. Então, meu ponto de vista, a turbina de alta rotação sopra um ar, né, não estéreo dentro da ferida cirúrgica. Entendido. Então, é por isso. Beleza, professor. Acho que a gente falou aí sobre uma sequência legal, até a parte de osteotomia, né, e tudo mais. Bom, depois de todo feito o procedimento, né, então a gente falou aí desde medicação, materiais usados. Tem uma coisa que eu quero perguntar antes de entrar na reta final aí, que é a questão de materiais. Porque, assim, coisas que eu sempre observo quando a gente, principalmente quando entra na residência, é olhar o preceptor para ver se ele não está usando alguma coisa diferente, né? E sempre tem isso, né? Um professor usa um material diferente, o outro usa materiais diferentes para a mesma coisa, e a gente vai acabando pegando essas coisas e vai se adequando, né? Hoje, se fosse falar sobre materiais, tem alguma coisa em especial que o senhor usa para exodontia ou não tem? Então, falando da exodontia, eu não vou entrar aqui na divulsão, né, na incisão, nada disso, mas do instrumental de exodontia propriamente dito. O forceps, ele acaba ficando ali, né, meio de ladinho, mas eu utilizo muito pouco. Mas com relação às alavancas, tem 3 alavancas que não faltam na minha mesa. Essas 3 estão em 100% dos casos e eu acabo fazendo 90% de todas as extrações com esses 3 instrumentais que eu vou te falar. Que são as alavancas de hipótese direita e esquerda, né, e aí tem marcas, eu não vou aqui entrar em qual marca que eu uso, mas tem marcas com acabamento... Até porque não estão pagando a gente, não, né, nada, pois é. Então, mas tem marcas que tem um instrumental com acabamento melhor, ele mais delicado, porém, né, resistente. Então, eu utilizo a apótese direita e esquerda e uma alavanca que chama apexo. Né? Então, com essas 3 alavancas eu faço 90% dos casos. E claro, toda vez que vai fazer separar o material, esterilizar, sempre vai ter ali a meia cana, alavanquinhas apicais, a Seldin, né, que é a bandeirinha direita e esquerda. Mas, enfim, eu acabo utilizando muito pouco. Então, 90% pótese direita e esquerda e apexo. Não estou falando que dá para resolver tudo e nem estou incentivando ninguém a utilizar. Eu estou falando da minha prática. Elas ficam ali, aquelas 3, eu fico só nelas quase todas as vezes. Entendi. É uma coisa técnica mesmo, né? Costume. Então, são os vícios, né? E cada um... E as pessoas são assim mesmo, né? Eles desenvolvem, né, um vício ali com o material e resolvem. É importante resolver. Isso, né? Com certeza. Bom, professor, questão, por exemplo, tiramos o dente, pronto, o dente está aqui agora, já resolvemos a questão da irrigação e tudo mais. Hora de dar o ponto agora. Quais os tipos de fio que o senhor usa? Tem caso determinado? Fala, Lucas, para esse tipo de caso eu uso isso, eu costumo tirar com 7, 10 dias os pontos, enfim. Explica para mim aí como é que é essa rotina do senhor. Eu utilizo, claro, eu tenho fio de nylon no consultório, tenho seda no consultório, tenho Vicryl, tenho Catigu, mas para terceiro molar, eu acabo utilizando em quase 100% dos casos o poliéster, né? Que é o poliéster trançado siliconizado. Qual que é a vantagem para mim do poliéster? É que o poliéster, ele tem, vamos dizer assim, as vantagens do nylon e não tem as desvantagens do nylon, e ele tem as vantagens do seda e não tem os defeitos do seda. Qual que é o defeito do seda para mim? Ele absorve muito resíduo. Né? Vantagem do seda, é um fio maleável, não incomoda o paciente. O nylon é um fio que a vantagem dele não retém sujeira, né? Retém menos, vamos por assim, porém ele machuca o paciente, ele espeta. Né? Então o silicone, ele traz essas duas vantagens. O poliéster siliconizado. Ele não retém tanto resíduo nele, em função,
né, da sua forma e dele ser... tem uma capa de silicone ali que protege, que impermeabiliza o fio, e ele é maleável, então ele não incomoda o paciente. E normalmente eu tiro os pontos com 10 dias. É protocolo. É né? protocolo. Claro, existem casos e casos, né? Mas normalmente 10 dias de ponto. Interessante, doutor. Bom, o senhor tem alguma consideração final que o senhor queira falar a respeito? Assim, eu vi até no seu consultório que o senhor tem um eletrocautério, por exemplo. Né? Já usou, costuma usar? Eu uso muito pouco, né? Mas as vezes que eu utilizei, né? Eu precisei usar talvez aí umas 10 vezes na vida, no consultório. Né? Ele me salvou bastante, então valeu cada centavo investido. Entendi. Então ele tá ali quietinho, mas quando precisa é bom ter, né? Então ele realmente funciona muito bem. Né? E a respeito de pós-operatório, professor, o senhor tem alguma coisa que, sei lá, hipotético, vamos colocar um caso hipotético, por exemplo, parestesia, o paciente teve parestesia. Como é que o senhor trata, se tem alguma coisa no seu consultório, enfim, como é que é a rotina? Bom, deu problema, e aí? Então, a parestesia, ela é muito importante ela ser conversada antes dela acontecer, porque você consegue triar. Até né? um professor, na verdade isso é um consenso, mas ele me dizia assim, tudo explicado antes é prognóstico, né? O que você explica depois é desculpa, né? Exato. Então, isso é muito importante, né? E outra coisa, além do explicar, é interessante colocar o velho preto no branco, né? Então, é assinado, né? Isso. Então, consentimento informado, né? Esclarecido, devidamente assinado. Uma vez uma paciente me ocorreu aqui agora, ela era uma advogada, obviamente que eu não vou falar quem era, mas ela tinha um risco alto de parestesia, eu informei sobre a parestesia, ela falou que tudo bem, tranquilo, entendi, só que não tinha acontecido ainda, acabou não acontecendo, né? Mas naquele momento inicial, da nossa consulta inicial, não tinha acontecido. Então ela falou, não, tudo bem, entendi perfeitamente. E aí, não é por ela, né, mas é protocolo, eu pedi para ela assinar o consentimento informado. Aí ela leu, demorou bastante, ela ficou lendo, relendo aquilo, e eu na frente dela. Aí ela levantou o papel, assim, com 2 dedos, eu tô te mostrando aqui, talvez o pessoal não está vendo, mas assim, já meio assim, desdenhando daquilo, e ela falou assim, eu vou assinar, mas você sabe que isso aqui, chacoalhando o papel na minha frente, não tem nenhum valor legal, foi o que ela me falou. E aí aquilo me deu uma desestabilizada, mas eu, né, tive um insight ali, eu falei assim, doutora, pode ser que não tenha valor legal, mas até tem, né? Mas eu falei, pode ser que não tenha valor legal, mas tem valor moral. Né? E aí ela deu aquela risadinha de cantinho de boca e assinou e ficou tudo bem. Se nós estivéssemos no programa do Gentili agora, teria aquele Pode ser. Mas por fim, né, acabou que ela não teve parestesia e ficou tudo bem. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que assinar, né? Não adianta. Mas aí, vamos lá, você explicou e aconteceu mesmo assim, é importante você fazer a cirurgia, conversar com o paciente no mesmo dia, à noite, manda uma mensagem, hoje com o WhatsApp é super tranquilo, né? Fácil. E o paciente se sente acolhido com esse contato. Aconteceu, aí você tem medicações. A medicação que eu mais utilizo para parestesia é o Etna, né? Um complemento vitamínico, e associo a isso a laser terapia. Então eu tenho um aparelho de laser de baixa potência no consultório, e aí eu utilizo. Das parestesias de terceiro molar que eu tive, foram algumas, não foram muitas, mas foram algumas. Né? Assim, para minha sorte, todas eu acabei revertendo. Umas 2 ou 3 não teve aquela reversão de 100%, né? Mas o paciente, a queixa é muito discreta e ficou tudo bem. Claro, ortognática tem uma chance maior de parestesia, traumas, né? Outros procedimentos assim. Mas por terceiro molar, dá para conduzir com bastante tranquilidade. Claro que a técnica tem que ser boa, porque, né, se você já está ali próximo e vai de qualquer jeito para a cirurgia, você está colocando mais uma cereja no seu bolo complicado. Aí, Sim, né? Sim, entendi. E assinar. Outra coisa importante nessa parte final aí, é que a cirurgia não acaba na sutura. Né? A cirurgia acaba, vamos dizer assim, quando você remove os pontos e está tudo bem. E nesse meio tempo, você tem o período de pós-operatório. Né? Que o paciente tem que ser esclarecido que ele vai passar para o pós-operatório, que ele tem algumas restrições relativas ali. E o que eu tenho de protocolo? Eu tenho um formulário já
devidamente previamente preenchido, onde fala todos os problemas, né? Problemas não, mas todas as possíveis situações na qual ele vai passar durante esse pós-operatório. E eu, além de entregar isso por escrito, e lá no final tem o meu telefone, né, eu faço questão de explicar pelo menos os principais. Gelo por 3 dias, né, porque é importante aí, para o pessoal que está nos ouvindo mais a graduação, o inchaço ele tem um padrão ascendente até 72 horas depois da cirurgia. Isso, então, durante 72 horas, o paciente ele vai inchar. Se ele vai inchar muito, se ele vai inchar pouco, vai depender de como foi a cirurgia, de como ele cuidou, né? Se ele foi para o sol, se ele fez gelo, se ele não fez. E tem também a questão, tem paciente que incha mais do que o outro. Isso aí também é uma coisa muito individual. Mas você consegue minimizar com uma medicação pré-operatória boa, né? No caso a betametasona injetável funciona muito bem para mim, né? Na minha mão funciona muito bem. É uma técnica um pouco mais apurada e um pós-operatório bem explicado, né? E o paciente seguiu isso aí à risca, a coisa vai bem. Entendi. Tem alguma consideração final que o senhor queira fazer, professor, ou não? Acha que tá bom, bem tranquilo? Eu dizer o seguinte, que o terceiro molar, ele é extremamente desafiador, né? Então você fala, não, desafiador é fazer um trauma. Você sabe que não é? Porque o trauma, você não criou nada. O paciente chegou no seu consultório, por exemplo, com uma fratura, né? Não estou falando que qualquer coisa para um trauma resolve, mas existe já a chance dele desenvolver uma sequela. Ele sabe, ele chegou fraturado lá, né? Então, o terceiro molar não. O terceiro molar é uma cirurgia 100% eletiva. O paciente vai querer um resultado 100% de satisfação, né? Então, o que eu tenho visto aí é cada vez menos encaminhamento para especialista, né? Não estou aqui querendo julgar nada, não. Mas, e aí o paciente já chega no consultório da gente falando assim, não, eu já sei que siso vai doer, que eu tô enrolado, né? E eu fico até assim de mãos atadas para falar que não, por mais que eu saiba que ele não precisa passar por aquilo lá, mas ele já vem disso daí com uma cultura, porque o vizinho se estrupiou, ele também vai se estrupiar. E isso aí para a especialidade é muito ruim, porque o paciente já chega armado. Para nossa sorte, né, como especialidade, quando você consegue mudar isso daí, então ele chega no consultório com uma expectativa muito baixa e você entrega para ele um pós-operatório tranquilo, chato, claro. Não tem, fazer cirurgia bucal não é gostoso, né? Mas você pode passar por isso aí com tranquilidade. Então, na verdade, aí você é coroado de uma forma muito, muito boa, né? Porque ele chegou com uma expectativa super baixa, né? E você entrega uma realidade muito boa para ele, né? Então, a cirurgia com o especialista ela é diferente. E eu estou falando de toda especialidade. Vamos colocar aqui, vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma alusão com a medicina, né? Então, você vai ter a sua esposa vai ter um filho, né? Você quer, e ela tem sei lá, uma gravidez de risco. Você vai no clínico geral ou você quer o melhor obstetra? Isso, com certeza, né? O melhor obstetra. Então, assim, por que não na odontologia, né? Você tem casos mais tranquilos para o clínico geral, né? Mas, assim, siso mais complexo é para especialista, meu ponto de vista. Eu estou falando isso porque é o que eu queria para mim, né? Não tô falando isso querendo angariar paciente, não é isso. Eu estou dando um exemplo aqui da medicina e todo mundo pega esse exemplo e coloca na sua vida. A esposa com uma gravidez de risco. Você quer que ela faça o parto com quem? Com o clínico geral ou com o obstetra top da cidade, né? Então é isso, não tem muito o que fazer, né? Então, realmente é cuidar para que a gente não tenha complicações num procedimento que pode ser muito tranquilo. Entendi. Né? Bom, professor, o que eu tenho aqui é mais uma vez agradecer o senhor pela presença no book aqui com a gente. Obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que foi um bate-papo muito legal e que eu acho que vai somar muito para todo mundo também. Somou para mim e eu tenho certeza que vai somar para quem está ouvindo, para quem está acompanhando a página. Eu vou deixar o contato do Dr. Wagner lá no nosso Instagram, né? Para quem não segue, Book Maxilofacial. E aí, se você tiver dúvida e quiser conversar, quiser acompanhar também os trabalhos do Dr. Wagner, você pode seguir ele lá no Instagram. É um ótimo profissional, uma pessoa que somou não só para o meu crescimento profissional, mas também para o meu caráter. E assim, agradeço o senhor pela nossa amizade,
por tudo que a gente vem construindo e que, bom, é só agradecimentos aí, viu? Eu Só agradeço as agradecimentos. palavras, você saiba que é recíproco. E eu me coloco aí à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida. Espero ter colaborado. Lembrando aqui mais uma vez que eu disse no começo do nosso bate-papo, não estou aqui querendo ser o dono da razão, não estou querendo aqui impor nenhum protocolo. Estou falando simplesmente, aqui é um cirurgião bucomaxilo falando da sua experiência de consultório, né, que para mim tem dado certo. De repente, né, existem protocolos diferentes aí, talvez dê mais certo que o meu. Ótimo, né? Fico feliz. O importante é que a coisa vá bem, né? Então, eu agradeço ao Lucas pelo convite. Né? A gente já tinha acordado isso daí umas semanas atrás, mas hoje deu bacana. Hoje é um dia emblemático, hoje é dia 13 de fevereiro, Verdade. né? Dia Internacional do Cirurgião Bucomaxilofacial. Nós tivemos uma cirurgia ortognática hoje pela manhã, bem bacana. A cirurgia foi redondinha, graças a Deus. Muito bom, né? O paciente está bacana. Não vou falar que a gente fez à tarde, porque não vale a pena, né? Falar que a gente foi para a piscina e comeu picanha. Não, melhor, né? é melhor deixar isso em off, né? Que Então, beleza. Então, a gente Só acabou achando que a cirurgia ia ser mais longa, foi rápida, então a gente acabou aproveitando o resto do dia para bater papo realmente. Foi muito bom. Ok? Então, Tá. boa noite a todos, né? E E estou à a gente, disposição. com certeza. E a gente se vê no próximo Bucomaxilofacial.